Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Tati. Seja bem-vinda. O Lucas entrou. Aceitei aqui, Lucas. Oi, Mávia. Olá! Boa noite! Boa noite a todos que assistiram essa live comigo, com a Mávia, né? Meu nome é Lucas e eu estou fazendo uma live com a Mávia do Azul Sensorial. Então, é isso. Obrigado a todos que estão assistindo. Muito bom. Obrigada a você, Lucas, por ter aceito o convite desde o início, já faz uns meses, né? Que a gente vem se falando aí e pensando na ideia dessa live. Você tem muito a compartilhar, acrescentar. Aqui no Azul Sensorial tem muitas mães que receberam diagnóstico de filhos recentes, outras um pouquinho já mais antigas como eu, mas é sempre bom ouvir de vocês que estão vivendo no dia a dia, né, os desafios, vocês mesmos nos ensinarem. Então, é uma Sim. alegria imensa ter você aqui para compartilhar e a gente está com muita vontade de aprender tudo que você tem aí para nos dizer, tá Hum. bom? Eu queria só, eu acho que aqui está entrando pessoas que seguem o Lucas, outros que seguem o Azul Sensorial, vamos seguir todo mundo. Eu vou me apresentar e em seguida você se apresenta também, tá Tudo certo? bem. Uhum. Bom, meu nome é Mávia Ximenes, eu sou fisioterapeuta. Nós temos um espaço também aqui em Fortaleza, Ceará, que atende crianças e adolescentes, na sua grande maioria com diagnóstico de TEA. E tenho dois filhos. A minha filha mais velha, Helena, foi diagnosticada há 8 anos com autismo. E desde lá a gente vem estudando, pesquisando e querendo conhecer mais sobre o autismo, né? E a gente criou esse Instagram, Azul Sensorial, com o intuito assim, de compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e do que a gente vem aprendendo aí em cursos, enfim, com a própria Helena, com todos que estão aqui participando. Tá bom? Agora é com você, Lucas. Olá a todos que estão assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite a todos nessa maravilhosa noite de terça. Meu nome é Lucas Oliveira Romualdo, ao seu dispor. Eu tenho 16 anos, moro em São Paulo, capital, estou no segundo ano do ensino médio e sou criador e fundador da página Cartoluncas. Tanto é que essa página que estou fazendo essa live com a Mábia do Azul Sensorial. Então, palmas para todos nós. Viva! Lucas, obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho e fique muito à vontade para falar como foi o seu diagnóstico, né? Assim, o que é que você lembra, quanto tempo foi? Fique à vontade, tá bom? Uhum. Tá. O meu diagnóstico eu recebi há 3 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, né? Mas antes de falar disso, eu tenho que falar que, por exemplo, é, óbvio, na minha infância, né? Eu era, tipo, muito diferente das outras crianças da minha sala e da escola, por causa que, assim, elas gostavam de muitas coisas, e eu não gostava daquelas coisas, eu gostava de coisas diferentes, que eram bem mais maduras para minha idade. Alguns também, e também por causa disso que alguns professores ficavam preocupados comigo, ou por causa que eu não me divertia muito com outras crianças, eu não me enturmava. Então, minha mãe
ficou preocupada, os professores, os diretores falaram com ela, falando, senhora, desculpa interromper a sua vida, mas o seu filho Lucas, ele tipo, ele não interage muito com as outras crianças, ele só fica na dele, né? Estamos preocupados, né? Aí, desde 6 anos, eu sempre fui psicólogos, eu sempre procuro psicólogos. Alguns diziam que era, alguns diziam, a maioria, na verdade, dizia que é por causa que eu era mimado e por causa que eu vivia só perto de adultos. Eu diria que poderia ser até uma boa resposta para tudo o que estava acontecendo na minha vida. Mas não era o caso, era o autismo. Mas a gente veio saber, vamos dizer, num ponto da minha vida em que minha mãe, ela colocou tudo que eu tinha e na época não era autismo, era síndrome de Asperger. Sim. Então, ela ficou preocupada, tipo, ela não sabia o que era aquilo. Então, ela ficou preocupada, ela quis procurar outro psicólogo para resolver na cabecinha dela o que é síndrome de Asperger, o que é. Mas ela foi ver do Google, né? Então, no Google tinha todos os meus sintomas, tipo, na verdade a maioria, porque alguns, né? Óbvio, cada autista é diferente, cada um tem suas estereotipias diferentes, seus olhares diferentes, famílias diferentes. Então, é difícil saber quando uma pessoa é autista, mas se você viver perto dela por muito tempo, você vai começar logo a descobrir os sintomas, as estereotipias, os gostos que são diferentes, que são bem interessantes, na verdade. Qualquer autista, eu percebi que a maioria gosta de escutar música. Pode ser qualquer tipo de música. Eu tenho uma preferência na música clássica, Uhum. da época de Beethoven, Mozart, Vivaldi. É uma maravilha. Uau. Mas alguns autistas, eles preferem, por exemplo, pode ser hip hop, samba até, rock. São Então eu não tenho que pessoas reclamar. diferentes que têm gostos Sim, diferentes, né? mas Mas aí, retomando um pouco, aos 13 anos, então, você recebeu o diagnóstico. então, a gente foi recebido por carinho pelo psicólogo, né? Eu fiz um teste de QI, QI neurológico, e falou que eu tenho a inteligência normal, e disseram que eu era autista, sim, estava no papel, eu era autista e com certeza de nível 1. E aí a minha mãe, ela começou a ficar desesperada, ela não sabia o que era aquilo, ela não sabia como me tratar direito em frente de outras pessoas. Algumas pessoas influenciaram ela na vida, como por exemplo, algumas pessoas, principalmente perto de mim, falando que ela devia esconder que eu era autista para ninguém saber, por causa que assim por causa que assim ela fugiria da humilhação do público, por causa de ser filho autista. Mas, do meu ponto de vista, sinceramente, eu não vejo isso como um problema. É simplesmente um sintoma que você tem. Na verdade, é uma habilidade especial, única, que só algumas pessoas, que só umas pessoas que são escolhidas por Deus é, recebem esse dom do autismo. E também algumas pessoas que não são autistas, mas que são os dons são dados para Deus para cuidar dessas pessoas autistas. Como, por exemplo, minha mãe. Ela recebeu o dom de cuidar de mim e o dom da sabedoria e da pesquisa sobre os autistas. Por exemplo, ela sabe um montão de coisas, obviamente. Começou lá nos 13, quando eu tinha 13 anos, quando ela tinha que saber como cuidar de mim, como conversar comigo, né? Uhum. Mas ela continua fazendo como ela sempre fez. Ela fala com cuidado comigo, ainda fala com muito cuidado comigo com certos assuntos do mundo, né? Uhum. Mas na maioria das vezes dá tudo certo mesmo. Eu já conheci alguns Perfeito. autistas pessoalmente, eles são bem gentis, claro, tem alguns que são claro, a maioria que eu conheci é de nível 1, né? Mas Deixa eu eu só sei que explicar, todos os Lucas. níveis são bem inteligentes, né? Bom, do jeito deles. Sim, deixa eu só falar. Você citou já mais de uma vez que você é nível 1 de suporte.
Então, antigamente se falava autistas leve, moderado, grave. Hoje se Sim. usa o nível de suporte. Então, nível 1 de suporte é aquele que necessita de menos ajuda para realizar as atividades do dia a dia, né? Consegue ser mais independente. Mas existem aqueles que são nível 2 até nível 3 de suporte, que aí sim necessita de ajuda, muita ajuda para realizar atividades básicas, por exemplo. Resumindo para quem está assistindo que nunca ouviu falar, tá certo? E aí, você teve então o diagnóstico aos 13 anos, você teve todo o apoio da sua mãe, que buscou estudar, aprender e te incentivar. Isso é amor, né? É É o por que isso que nós mães fazemos. eu falo sempre a Deus, obrigado pela vida que eu tenho, e eu sou grato por tudo. Que bom, que lindo, que exemplo. E para você, como foi receber o diagnóstico? Você se sentia diferente? Foi bom você saber que existe esse diagnóstico, para você não fez diferença? Não, primeiramente, eu não sabia que era autista, eu não sabia o que era o autismo, eu nunca li sobre aquilo, então eu falei, não, beleza. Mas digamos que internamente eu finalmente descobri algumas, foi um alívio descobrir aquilo, por quê? Por causa que eu recebi bastante respostas para saber por que eu era tão diferente de outras crianças da minha idade, adolescentes e jovens adultos, né, hoje em dia. Então, o autismo me abriu novas portas para o mundo que eu não tinha acesso antes, me abriu a várias respostas e perguntas, né, que eu faço até hoje, né? Então, foi um alívio sem fim. Minha mãe conseguiu, como eu vou dizer, ela conseguiu controlar a ansiedade e a preocupação dela e se transformou em paz, por causa que ela conseguiu realizar o trabalho dela como mãe e ainda está conseguindo com sucesso e ela tá pesquisando cada vez mais e mais sobre autismo, tanto é que ela às vezes faz segunda cursos, né, da internet de noite para saber ainda mais sobre o autismo, por causa que o autismo apesar de que a ciência já descobriu bastante coisa sobre nós autistas, tem muitas partes do cérebro dos autistas escondidos lá no fundo que ainda ninguém conhece. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum medo, por causa que tudo que. Eu sou um livro aberto, eu não tenho quase nenhum segredo, eu falo tudo que vocês perguntarem pra mim. É só mandar. Porque Oh. eu não tenho vergonha de falar o que eu sinto, do que eu penso. Claro, isso vem do autismo, por causa que alguns autistas, a maioria, né? A senhora sabe que eles são bem honestos. Eles falam, Uhum. e às vezes a verdade pode doer na pessoa, tipo, de um jeito que parece que é sem educação, que o cara está sendo sem educação. Mas ele não está sendo sem educação, é o que ele está pensando. E Então, você faz é que eles não terapias? entendem. É que os neurotípicos, tipo, como minha mãe, quando recebeu o diagnóstico, nunca tinha nunca conheceu o autismo de perto, Sim. só ouviu falar pela internet. Então, tem muitas Uhum. pessoas que não sabem o que é o autismo e, assim, é que eles não se interessam por essas partes. Mas todo mundo tem que É que, saber na disso, como por verdade, exemplo, alguns transtornos, por exemplo, TDAH, e etc. verdade. Quando a gente tem alguma criança, alguma pessoa, um indivíduo na nossa família que tem um diagnóstico, a gente começa a estudar mais sobre aquele diagnóstico, né? Então, uma coisa que eu tento passar muito aqui no Azul Sensorial, para todas as famílias que estão chegando, até aquelas que já são mais antigas, a gente cobra demais que a sociedade seja empática, que receba bem, que acolha, mas nem todos conhecem. Na verdade, será que nós seríamos como somos se não tivéssemos alguém próximo com esse diagnóstico? Né? Eu acho que a gente Não. aprende muito uns com os outros. E assim, o nosso papel também é ensinar, é educar, não só exigir. Eu tenho muito isso em mente, eu acho que se a gente conseguisse entender um pouco isso,
a vida seria até mais leve, a gente conseguiria conviver com as diferenças de forma mais leve, né? Eu tô amando te ouvir, viu, Lucas? Eu espero assim que todo. Aqui tem poucas pessoas, geralmente as lives são muito assistidas depois. Eu espero que muitas pessoas possam assistir. Depois, gente, compartilha. Eu vou deixar salvo. Compartilha, porque tá sendo muito bom te ouvir. Muito rico. Agora me fala um pouquinho, assim, você me falou de coisas já maravilhosas, de como você aprendeu, tem aprendido e dificuldades, assim, quais dificuldades que você já tinha, que você superou, ou até algumas que você ainda não conseguiu superar, mas está trabalhando. Outra pergunta que eu já fiz, mas que eu vou retomar, é se você faz terapia, algum tipo de terapia ainda hoje em dia. Sim, terapia eu faço, psicóloga sempre à segunda-feira, né? No mesmo lugar onde eu faço ecoterapia, com cavalos eu faço. Então, Uhum. mas ultimamente, infelizmente, não estou tendo, mas a psicóloga de conversar eu estou tendo, graças a Deus. Mas, assim, dificuldades tem bastante que eu ainda não superei, que é, por exemplo, o grande meu trauma enorme de cães é a xenofobia, que é a fobia de cães. Na verdade, eu acho que um pouco, tá piorando cada vez mais, por causa que eu não estou saindo muito de casa. Quando tem um cachorro aqui em casa, por exemplo, o cães das minhas primas, às vezes eu fecho tudo lá em cima, e por causa que ele sabe subir escada, e então aqui em casa Uhum. tem uma escada que sobe lá para cima, então, então dificulta bastante. E às vezes eu fico tremendo de medo até, por causa que o cachorro, não é que ele é mau, ao contrário, ele é dócil, só que por causa do jeito que ele age, como por exemplo, ele Uhum. é acelerado, ele fica latindo pra quase, tipo, quase tudo. Ele não quer mal de ninguém, ninguém mesmo. Mas é por causa que eu não entendo isso direito, né? Eu não consigo me aproximar direito dele. Por causa do meu medo me impede de tudo. Mas não me entenda mal. Por causa que, apesar de medo e não gostar de alguma coisa é bem diferente. Eu tenho medo de Sim. várias coisas. Só que, apesar disso, eu gosto de cães, animais. Tanto é que eu quero fazer biologia na faculdade, né? Mas esses meus estão me dificultando bastante. Ainda bem que estou fazendo terapia, que não precisa de não ser com cães, está sendo com cavalos, ou seja, animais maiores, né? Mas, Uhum. olha, umas coisas que dificuldades que eu superei na minha vida é o jeito de como, por exemplo, amarrar o tênis. Eu quase nunca uso tênis, mas quando eu tenho que usar, sou obrigado a usar, eu consigo amarrar direito, né? Não é um laço Legal. perfeito, mas dá para usar, colocar meia sozinho, eu consigo colocar meia sozinho. As únicas coisas que eu não consigo fazer direito, que eu faço, só que eu não sei se eu faço direito, é arrumar meu cabelo e escovar os dentes. Escovar os dentes é fácil, só que eu não consigo tirar direito as sujeiras dos dentes. Arrumar o cabelo, por exemplo, pentear o cabelo, eu preciso da minha mãe para pentear para mim, mas eu treino. Quando, por exemplo, eu saio É, do banheiro, para ficar que meu cabelo tá molhado, eu tento pegar um pente e tentar pentear direito. E é por causa da coordenação motor, né? A coordenação motor ainda é dificuldade para mim ainda, mas eu sei uhum. que eu tenho que melhorar. Eu já melhorei bastante coisas também, né? Que show. E dificuldades que eu já superei também, acho que foi da base da socialização. A socialização para mim foi sempre um grande desafio, porque algumas pessoas não tinham o mesmo interesse do que eu. Eu não gosto do que as pessoas de hoje em dia gostam, por exemplo, da minha idade, principalmente gostam de saber de namorar, ou de escutar músicas de hoje em dia, né? Eu não gosto disso. Eu simplesmente não gosto, eu não ligo para isso. Eu prefiro ligar na minha parte escolar do que na minha parte pessoal. Uhum. Mas uma coisa que eu melhorei bastante foi na parte da comunicação. Na comunicação, eu não Uhum. falava muito com esses tipos de pessoa. Eu só falava quando era necessário, quando eu era obrigado, ou quando eu só falava com até os professores, outros adultos nas escolas. Aqui em casa também. Eu tenho uma forte ligação com os meus primos, com os meus tios, né?
Uhum. Mas Hoje em você dia você dá muitas lives, ensina para muitas pessoas. A sua sim, comunicação pela isso também está me ajudando internet. bastante, né? Às vezes as dificuldades da minha socialização. Eu tô falando com pessoas diferentes a cada live que eu tô fazendo. Eu tô conhecendo melhor essas pessoas, né? Mas dentro da minha família eu sempre fui bem tratado, mesmo quando não souberam que eu era autista. Mas deixa eu ver. Na parte da associação eu tô melhorando bastante hoje em dia, por causa que eu tô mais experiente do que falar com as outras pessoas, né? Eu diria que eu tenho só alguns amigos fora de casa, fora da minha família, que já é um grande passo para mim. Então, a única parte que eu não tô gostando muito é, tipo, que apesar de ser amigos que me tratam bem com respeito, eles ainda gostam das coisas do mundo. Por exemplo, músicas que eu nunca ouvi falar, por causa que são funk, né? Eu até tentei colocar na conversa a parte de música que eu gosto, por exemplo, música clássica, mas ninguém entendeu nada. É como e também, na verdade, uma amizade não só precisa ser como eu vou dizer, não precisa ser personalidade, não ter a mesma personalidade ou os mesmos gostos. É só você gostar de uma pessoa e vocês se respeitarem. Uhum. Então, Isso. é a personalidade que importa, né? Você não precisa ter a mesma, mas a personalidade às vezes importa numa pessoa. Olha, por exemplo, ele pode ser curto e grosso, tipo, em certas partes, eu ser nessas partes um pouco mais calmo, né? Mas ele é uma pessoa, gente boa. Então, eu tenho respeito por ele, eu gosto daquela pessoa. Então, na socialização, estou melhorando bastante, mas em relação a animais, né, tá difícil. Mas graças a Mas Deus vamos aos pouquinhos, né? mas tomara que graças a Deus eu melhore disso. Vamos aos pouquinhos, né? Mas na socialização, você via como uma dificuldade, você tinha consciência disso e você se esforçou para melhorar? Você trabalhou isso em você para melhorar? Ou foi acontecendo aos pouquinhos com convívio com familiares? Como Foi foi? acontecendo aos poucos. Também foi a pesquisa online que eu sempre faço de socialização na internet, de como fazer pessoas novas gostarem de você, mesmo você sendo autistas, né? E apesar de eu conversar bastante com minha família, né? Eu passo a maior parte da internet, né, na internet, passo a maior parte do meu tempo lendo sobre socializações, né? Como parar com essa trauma de cães. Para pessoas que ficam falando que eu fico o tempo todo no celular vendo besteira, eu digo que eu vejo coisas que me interessam com parte. Eu leio sobre animais, eu leio sobre críticas de filmes e séries, eu leio sobre até a minha própria Aprende, né, saúde, sobre o Lucas? autismo e assim sobre coordenação motora também de como cuidar dela. Ótimo. E treinar, né? Sim, Treinar. Coordenação motora precisa de treino, como tudo. Aqui a gente tinha selecionado uns tópicos, eu e o Lucas, para a gente conversar. E um deles era para falar sobre a família. Você já falou bastante, né? Assim, até me emocionei um pouco assim. Como você fala com carinho da sua mãe. Parece assim que você tem, além de um amor, uma gratidão por tudo que ela fez até agora, né? E pelo que ela sim. continua fazendo. E é admirável. É lindo de ver. Outro tópico era a amizade. Você também compartilhou um pouco que você tenta fazer, tenta ser amigo de algumas pessoas, mas que às vezes não tem muita afinidade, muito em comum. Isso é uma barreira. Mas você tem conseguido se socializar, estar mais próximo, conversar mais, né, Lucas? Apesar de que essas pessoas não sabem, eu também não posso, né, forçar essas pessoas, mas eu nunca falei nada para elas, por causa que eu não posso forçar nada. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu falaria para elas ler mais sobre o autismo, né, por causa que uma sociedade melhor é uma sociedade mais feliz. Perfeito. Essa live vai ficar salva, vai ficar para a história, assim, o tanto que você já ensinou em tão pouco tempo. Tomara. Estou muito feliz de te ouvir. E eu queria que você compartilhasse só mais um pouquinho com a gente, que você nos desse dicas. Você, como adolescente, autista,
Aqui a gente tem profissionais de saúde que estão nos ouvindo, acompanhando, temos mães, temos outros autistas, mas na grande maioria, as pessoas que seguem o Azul Sensorial são mães, né? Assim, queria que você falasse para as mães, você como autista, nos desse dicas, o que a gente pode fazer de melhor pelos nossos filhos, né? Para os autistas que estão assistindo essa live, primeiramente, eu quero agradecer a todos por terem nascido como vocês são. Não tem nenhuma pessoa, tanto autista quanto neurotípica, não tem nenhuma pessoa errada. Ao contrário, todos que nascerem diferentes só faz a sociedade mais forte. Só que nascer diferente e a personalidade são coisas bem diferentes. Por exemplo, você ser diferente, tipo, a face ser diferente é uma coisa boa, mas a personalidade é bem diferente do que isso. Personalidade, você serve só o bem, que é Deus, e o mal, que é a coisa ruim. Mas tem pessoas que eu já conheci que seguiram um caminho diferente do meu, que eu tô bem decepcionado com essas pessoas, com essas pessoas que vieram na minha vida e que eu tive um relacionamento bom com essa pessoa e, na verdade, várias que seguiram um caminho diferente. E eu tô bem decepcionado com elas, né? Eu não tenho mais contato com essas pessoas, mas Mas são infelizmente não posso fazer escolhas, nada. né? São as escolhas dele que fizeram o caráter delas, então eu não posso fazer nada. Mas para os autistas que estão vendo essa live, eu quero dizer algumas dicas para eles e para as mães também. É, para os autistas siga sempre seu hiperfoco. Seu hiperfoco vai construir seu caráter na vida, vai construir vai construir uma pessoa melhor para essa comunidade, mesmo que você seja do nível 2 ou 3, até nível 1 como eu, você é uma pessoa boa de coração, mesmo que você goste, por causa que eu já vi casos de pessoas que são autistas que gostam de se bater, de se machucar com ferro, com garfo, faca. Eu sei que isso é preocupante, mas as pessoas são especiais e inteligentes do jeito delas. Então a gente não pode falar nada, né? A gente não pode julgar nenhuma pessoa, nem pela aparência, nem pela personalidade que tem. Ela pode ser uma personalidade dura, forte, né? Que não quer falar, ah, legal, beleza. Mas no fundo é uma pessoa calorosa, que só quer um pouco de atenção. E também é estudar que sem estudo, obviamente, a vida vai ser mais difícil. Eu, por exemplo, quero pegar a mão no fogo nos estudos, né? Para ser uma pessoa bem melhor na vida. E por último, como eu disse, sempre seguir o caminho do bem e o caminho de Deus, né? Por causa que você não seguir, você vai se dar muito mal na vida. Apesar de que você possa ter você pensa ter uma cara linda, tipo uma mulher bonita, um homem muito bonito, é, você pode ser até bonito na face, mas na personalidade você é uma pessoa feia. Por causa que pode ser arrogante, racista. Por causa que o racismo ainda existe hoje em dia entre nós, né? Isso é uma coisa muito feia. Mas e apesar de que algumas pessoas possam ter essa personalidade há muito tempo, então pode ser bem difícil tirar da casinha deles de conforto. Mas Uhum. algumas pessoas podem mudar. Então ajude essas pessoas, mesmo que elas não queiram, ajude, force-as, por causa que a gente não pode deixar as pessoas ficarem assim no mundo, né? Elas podem ajudar a gente, né? Por causa que alguns podem ter alguns talentos especiais, mesmo a personalidade ser fria, eles têm personalidades fortes, né? E talentos bem diferentes uns dos outros, né? Na Então, verdade, você então falou então duas tem que ajudar coisas. essas pessoas assim. Uhum, falou duas coisas que me chamaram a atenção. A questão do hiperfoco é quando a gente descobre, como mãe, né, ou como profissional, qual o hiperfoco do indivíduo, a gente consegue aproveitar esse hiperfoco para ensinar novas habilidades, criar oportunidades usando o hiperfoco para ensinar. Então, isso é maravilhoso. Com relação a indivíduos que são auto-heterolesivos, né, a gente precisa ter um pouco de cuidado, assim, no sentido de amar e tentar ajudar, né? Porque eu tenho uma filha
com 10 anos, a Helena, e ela tem comportamentos autolesivos. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar, toda a equipe terapêutica, família, médicos, todos tentando controlar um pouco esse comportamento e ensinar comportamentos mais adequados para ela, não que por ela ser autista a gente quer modificar, não, mas porque a gente quer que ela fique bem, que ela se sinta bem, não que ela se lesione. Tem caminhado. É um processo. Eu estou vendo aqui algumas mães compartilhando, né, que tem filhos que se machucam. Então, assim, a gente precisa de ajuda. A gente precisa, como mãe, como pai, como família, sozinho é um pouco mais difícil. A gente precisa de ajuda. E quando a gente tem um suporte bom e consegue todos trabalharem em parceria, a gente consegue ter aí, ao longo da caminhada, uma evolução. E isso é maravilhoso, tá? Você falou um pouco sobre isso. Eu queria, desculpa te interromper, mas é que eu achei importante porque tem alguns comentários aqui. Eu quis acrescentar, tá bom? Mais alguma coisa? Muito bem. Então, eu queria falar sobre, por exemplo, as canecas que tem aqui em casa, né? Queria mostrar para vocês, que são todos do Guaxinim Pé, que assim ainda estão embrulhados. Deixa eu desativar aqui os comentários, para que todos possam ver. Eu não sei como é que faz isso, gente. Como é que desativa os comentários? Não sei. Mas assim, ó. Cada uma conta uma história diferente do autismo. Por exemplo, essa aqui do Guaxinim Pé sobre oi? Oi? Pode falar. Ah, tá. Então, toda caneca que tem aqui tem uma história diferente. Por exemplo, de comida. Alguns autistas, eles não gostam de certas comidas. Eu, por exemplo, eu não gosto de mamão. Mamão, pra mim, é horrível. A pior coisa que eu já comi em toda a minha vida. Então, por causa que, assim, a nossa língua pode ser bem mais sensível, pode ser, por exemplo, bem mais, como eu vou dizer, pode sentir mais gosto que de um neurotípico, né? E alguns sabores podem ser bem ruinzinhos para mim. Isso daqui é da sociedade, do que a sociedade pensa dos autistas, que não pode romantizar, não pode, por causa que não é romantizar, mas assim, orgulhar de ser autista. E aí tem um montão de palavras que eu escrevi aqui na caneca, que são bem legais. Deixa eu ver aqui. Isso aqui que diz que autistas eles não têm empatia. Claro que temos, só que pode ser um pouco bem menor do que os neurotípicos e que a gente não demonstra tão facilmente como por exemplo, a senhora, né? Principalmente minha mãe. Eu e a minha mãe, a gente tem muitas diferenças entre nós dois, por causa que eu sinto que ela sente, né? Isso é uma coisa bonita, só que às vezes a empatia pode levar pessoas a fazer coisas por mal delas. Por exemplo, algumas vezes a minha mãe ficou noite sem dormir por causa de uma pessoa que é nosso familiar que estava passando mal. Isso é bem bonito da parte dela, só que ela ficou acho que ficou quase uma noite inteira sem dormir, né? Então ela perdeu muito tempo de sono e ela estava morrendo de sono, né? E eu sinto dó disso, né? Eu sinto dó das pessoas que são assim muito, muito empáticas, por causa que o que essa fazenda é uma coisa muito bonita mesmo. Eu não estou falando que eu sou contra, é claro, eu não estou ao contrário, falando que continuem assim, só que pega um pouco menos pesado assim, tipo, por exemplo, nossas necessidades do dia a dia, por exemplo, o sono. O sono é uma parte bem importante do nosso dia a dia. Sim. E você tem que começar a pensar um pouquinho mais em si mesmo do que nos outros. Eu, por exemplo, sou bastante assim. Eu penso bastante nos outros, é claro, só que quando é uma coisa que eu não posso fazer nada, eu fico pensando mais em mim mesmo, né? Essa caneca, por exemplo, cuida, entrega para Deus, né? Sim, essa caneca diz a mesma coisa, que apesar de não mostrarmos facilmente, nós sentimos
E nós sofremos bastante. Quando uma pessoa que nos ama, só sofremos juntos, né? Passa para Segura qualquer um um, pouquinho a caneca assim, para a gente visualizar melhor. tá? Pode ser? Paradinha assim, do lado do seu rosto, assim, ó. Dá certo? Isso. E a Tá lindo. última. Essas canecas você faz e vende, né, Lucas? Sim. Como que Aham. faz para comprar? É simplesmente no Na meu sua privado, né, bio? no meu Instagram Isso. e fala que gostaria de comprar uma caneca, né? Pode escolher qualquer tipo de ilustração ou desenho do meu. Tá na bio, na verdade, o meu contato, né, profissional de entregas. Tá na bio. Isso, na bio tem lá o Linktree, né? Sim. E aí tem E a eu não opção de faço só canecas, comprar. eu faço também camisetas, chinelos, relógios, por exemplo, uma camiseta aqui. Olha que show! E, Eu vou encomendar a minha já já, viu? e também tem canecas, por exemplo, outra do Washington é sobre metáforas. Metáforas que pode ser um grande desafio para o próprio autista. Por exemplo, panela de pressão. A gente pensa no literal, a gente não pensa, tipo, a gente não pensa, tipo, a gente pensa só no literal, a gente pensa numa panela de pressão de verdade, a gente não pensa que a pessoa tá com muita raiva, Sim. mas que vai explodir, a gente pensa numa panela de pressão estourando, só isso, né? Bacana. Aí lá na sua bio tem um linkzinho que quem quiser entra e Sim, pode ter as opções e pode entrar em contato com vocês, né? sim. Show. Eu vou ativar os comentários. Quem quiser mandar um abraço, um tchau pro Lucas, eu sei que muita gente já falou aqui. Fique à vontade que a gente já vai se despedir aqui. Que o Lucas já cedeu muito do tempo dele para a gente e nos ensinou bastante. Tem alguns comentários, não sei se você conseguiu ler, Lucas, Eu tô mas tem gente conseguindo. aí que conseguiu acompanhar? Aham. Tá show. Bom, eu vou pessoalmente, né, como Mávia, como Azul Sensorial, te agradecer. Foi muito rico, foi uma live maravilhosa, foi leve, foi de muito aprendizado. E eu sou grata por você ter cedido esse tempinho pra gente, para nos Ah, ensinar e compartilhar um imagina. pouquinho. E essa por último aqui, mostrar a caneta de uso pessoal, tem meu nome e Guaxinté com a bandeira, né? Eu coloquei esse desenho aqui por causa que foi o primeiro do Guaxinté que eu fiz. Então, é muito importante para Sim. mim essa caneca. Ah, é a sua essa aí, né? Bom, Lucas, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Só É queria só pedir falar para quem que, não segue o que, Lucas ir lá que seguir. talvez, ou talvez não, aparecer algumas surpresas no caminho aqui no meu Instagram. O sorteio também do Guaxinim Tech vai ser no dia do aniversário da criação dele, que Que vai ser dia 18 legal! de maio. E Show! Vamos compartilhar. eu vou sortear canecas. Ai, que massa! Vamos compartilhar para várias pessoas participarem, né? Sim. Que show, Lucas! Muito obrigada de coração, viu? Espero que a gente tenha aí outras oportunidades. Um abraço para sua família, para sua mãe. E é isso. Fica com Deus. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo essa live, a você, Névia, e também dar um grande abraço e beijo nos seus filhos, por mim. Muito obrigada, querido. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Amém. E tchau, tchau, pessoal. Tenha uma boa noite. Falou, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.